Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais centrais, mais profundos e com certeza mais fascinantes de toda a teologia cristã: a cristologia. Sabe, dá pra gente afirmar sem hesitar que o cristianismo é Cristo, ponto. Por isso, entender quem ele é e o que ele fez não é só um exercício acadêmico para especialistas, não. É a própria fundação onde toda a fé e a esperança cristã estão construídas. Um pequeno desvio na nossa compreensão sobre a pessoa de Cristo pode comprometer, e a gente vê na história que comprometeu mesmo, toda a estrutura da doutrina. Então, nessa nossa análise, a gente vai fazer uma jornada que começa lá na glória da eternidade, antes do mundo ser mundo, passa pela humildade da encarnação, pelo sacrifício da cruz e se expande até o seu reinado glorioso que ainda virá. Vamos construir juntos um panorama bem robusto e completo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Para a gente poder organizar nosso estudo e garantir que cada aspecto seja aprofundado de um jeito lógico, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos começar na imensidão da eternidade, falando da glória que Cristo já tinha antes de se encarnar, para estabelecer bem a sua preexistência e divindade plenas. Depois, a gente vai ver o momento em que essa história toda se afunila, quando o Filho Eterno se faz carne, abraçando uma humanidade completa. Com essas duas verdades bem firmes, vamos analisar o coração da cristologia, aquele mistério de como essas duas naturezas, divina e humana, coexistem perfeitamente numa só pessoa. Depois, a gente faz uma viagem pelo Antigo Testamento para descobrir as sombras, os tipos e as profecias que já apontavam para ele. Daí, o nosso foco se volta para o clímax da sua obra, a redenção que foi consumada na cruz e validada na ressurreição. E por fim, a gente expande a nossa visão de novo, terminando com seus ofícios contínuos como nosso profeta, sacerdote e rei, e a promessa firme do seu reino eterno. Então, vamos começar nossa jornada na vastidão da eternidade, um conceito que a nossa mente mal consegue entender, né? Antes de existir tempo, antes do primeiro átomo do universo ser criado, o Filho de Deus já existia em glória, numa comunhão perfeita com o Pai e com o Espírito. Esse conceito de pré-existência, gente, é a base de tudo. Ele não é a mais elevada das criaturas, como alguns grupos ensinaram por aí ao longo da história. Ele não é parte da criação, ele é o Criador. E essa verdade estabelece uma diferença infinita entre Cristo e tudo, absolutamente tudo que foi criado. Olha, esse primeiro versículo do Evangelho de João é, talvez, a declaração sobre Cristo mais densa e precisa de toda a Bíblia. É impressionante. Vamos desmontar isso aqui para a gente entender bem. Primeiro, no princípio era o Verbo. A palavra grega para era aqui, en, está no tempo imperfeito, o que indica uma existência que continuava no passado. João não diz, no princípio o verbo começou a existir, mas que ele já era, sem um ponto de partida. Isso já estabelece a eternidade dele de cara. Segundo, e o verbo estava com Deus. A preposição grega pros aqui sugere uma comunhão íntima, sabe, face a face. Isso mostra que o verbo é uma pessoa diferente do Pai, já derrubando a ideia de que ele seria só uma manifestação de Deus. E terceiro, a afirmação que fecha tudo. E o verbo era Deus. Gramaticalmente, no grego, a falta do artigo antes de Deus, teos, dá ênfase à natureza, à essência, junta dizendo que o verbo tem a mesmíssima essência de Deus. Ele é Deus por natureza. Numa única frase, João afirma a eternidade de Cristo, sua personalidade distinta e sua divindade absoluta. E o que é mais poderoso aqui é que a gente ouve essa verdade da boca do próprio Jesus. Na sua oração sacerdotal, um momento assim de profunda intimidade com o Pai, pouco antes da crucificação, ele não pede uma glória nova que ele nunca teve. Ele pede a restauração da glória que ele voluntariamente deixou de lado quando se encarnou. Ele está falando de uma realidade de esplendor, de majestade, que ele compartilhava com o Pai na eternidade. Uma glória que veio muito antes da criação. Isso reforça não só que ele pré-existia, mas também a relação de amor eterno que existe dentro da Trindade, porque nesse mesmo capítulo ele fala do amor do Pai por ele antes da fundação do mundo. A divindade de Cristo não se baseia só em títulos, não. Ela é demonstrada pelos atributos que ele possui. Atributos que são exclusivos de Deus, que a gente chama de incomunicáveis. A Bíblia atribui a ele a onipresença, a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A promessa dele, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, só pode ser cumprida por alguém que é onipresente. Atribuem a ele a onisciência, o conhecimento perfeito de todas as coisas. Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pedro confessa, Senhor, tu sabes todas as coisas. Também a onipotência. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É ele quem declara. E como a gente já viu, a eternidade e a imutabilidade, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gente, esses não são atributos de um profeta, de um anjo ou de um ser criado.
por mais importante que seja. São as características exclusivas do Deus Todo-Poderoso. Uma das provas mais fortes da divindade de Cristo é a forma como os autores do Novo Testamento, de propósito, aplicam a ele os títulos sagrados que lá no Antigo Testamento eram só de YHW, o Deus da Aliança de Israel. Quando Jesus falou, antes que Abrão existisse, eu sou, ele não estava só dizendo que existia antes de Abrão. Ele usou a expressão grega ego e mi, a mesmíssima expressão usada na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, para traduzir o nome divino que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. E a reação de quem ouviu mostra que eles entenderam direitinho. Pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia. Do mesmo jeito, títulos como o primeiro e o último, juiz de toda a terra e principalmente Senhor, Kyrios, que era o jeito respeitoso de se referir ao nome impronunciável de Deus, YHW, são aplicados a Jesus centenas de vezes. Isso foi uma declaração teológica radical. Jesus é o YHW do Antigo Testamento que se manifestou em carne. Então, para a gente resumir esta primeira e fundamental sessão, a identidade de Cristo começa na eternidade. Ele não é um ser criado, mas o Criador eterno que sempre existiu em glória e amor com o Pai. Ele não apenas age como Deus, ele possui os atributos incomunicáveis de Deus e recebe os mesmos títulos divinos. Essa é a rocha sobre a qual toda a cristologia se apoia. Sem a sua plena divindade e eternidade, a salvação que ele veio oferecer não teria poder nem valor eterno para redimir a humanidade. Agora, a nossa história, que começou lá na imensidão da eternidade, se afunila de um jeito dramático para um ponto bem específico no tempo e no espaço. A pequena cidade de Belém, na Judéia, debaixo do domínio do Império Romano. É aqui que o eterno Filho de Deus, o verbo pelo qual tudo foi criado, sem deixar de ser Deus, entra na história humana. Ele se torna um de nós. Nesta sessão, a gente vai explorar o milagre profundo, a necessidade teológica e a realidade histórica da encarnação e da plena humanidade de Cristo. Mas o que significa exatamente a encarnação? O termo vem do latim incarnatio, que quer dizer se tornar carne. É o ato pelo qual o Verbo divino, a segunda pessoa da Trindade, assumiu uma natureza humana completa, com corpo, mente, vontade, emoções. O ponto crucial que a gente tem que afirmar sempre é duplo. Ele não deixou de ser Deus, nem por um segundo, e ele não parecia ser humano, tipo um avatar ou um disfarce. Ele verdadeiramente se tornou um de nós. A encarnação é a união da divindade e da humanidade na única pessoa de Jesus Cristo. É o mistério dos mistérios, o Criador se tornando parte da sua criação para poder redimi-la de dentro para fora. A humanidade de Jesus foi autêntica, e a Bíblia faz questão de mostrar isso através do seu desenvolvimento normal. Ele não apareceu na Terra como um adulto já formado. O processo começou com o nascimento virginal, um ato soberano e milagroso de Deus para que o Salvador pudesse nascer sem a mancha do pecado original. Como qualquer menino judeu da sua época, ele foi circuncidado e apresentado no templo, cumprindo a lei. Lucas nos dá um vislumbre fascinante da sua infância, dizendo que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer que houve um desenvolvimento genuíno, físico, intelectual, social e espiritual. Ele aprendeu uma profissão, a de carpinteiro, um trabalho manual, honesto. E durante todo o seu ministério, ele enfrentou as mesmas tentações que a gente enfrenta, embora nunca tenha cedido a elas. Ele passou por cada etapa da experiência humana. Os evangelhos estão cheios de detalhes vívidos que pintam um retrato de um Jesus que era, sem dúvida, humano. Ele não era um ser etéreo, imune às fraquezas da carne. Ele sentiu o cansaço de uma longa viagem ao meio-dia, lá no Poço de Jacó. Sentiu a dor aguda da fome depois de um jejum de 40 dias. Na cruz, no meio da agonia, ele disse que tinha sede. Ele dormiu de tão exausto num barco, mesmo com uma tempestade violenta acontecendo. No Getsêmani, ele sentiu uma angústia e uma tristeza tão profundas que sua alma ficou até a morte. Diante do túmulo do seu amigo Lázaro, ele chorou, mostrando sua compaixão e sua dor. Ele também sentiu uma santa indignação com a dureza de coração dos fariseus. E, o que é fundamental, depois da ressurreição, ele fez questão de mostrar que tinha um corpo físico real, de carne e osso que podia ser tocado e que podia comer. Ele experimentou toda a gama de limitações e emoções humanas com uma única e vital exceção, o pecado. Para a gente fechar esta sessão, vamos reafirmar que a humanidade de Cristo era plena, autêntica e sem pecado. O nascimento virginal foi o portal milagroso pelo qual o Eterno entrou no tempo. Ele viveu uma vida humana completa, com todas as suas vulnerabilidades. E por que isso é tão importante? Porque para nos salvar, ele precisava ser um de nós. Ele precisava ter um corpo humano para poder morrer no nosso lugar. Ele precisava ser verdadeiramente humano para poder nos representar diante de Deus.
e ele precisava ter passado pelas nossas fraquezas para ser nosso sumo sacerdote misericordioso e compassivo, que nos entende e intercede por nós. Chegamos agora ao coração teológico da cristologia, ao ponto de maior complexidade e mistério. A gente já estabeleceu, com base na Bíblia, duas verdades fundamentais. Cristo é totalmente Deus e Cristo é totalmente homem. A pergunta que não quer calar é como? Como o infinito e finito, o Criador e a criatura, o eterno e o temporal podem morar numa única pessoa? Esta sessão vai abordar o mistério da união das duas naturezas de Cristo, uma doutrina que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, levou séculos para conseguir articular com precisão no meio de debates e controvérsias bem intensas. Essa é a grande questão. Se a gente tentar resolver esse mistério com a nossa lógica humana limitada, a gente vai cair em erro. Não tem jeito. A história da Igreja é a prova disso. Se a gente der ênfase demais na divindade, corre o risco de anular ou diminuir a sua humanidade, transformando-a numa simples aparência. Se a gente der ênfase demais na humanidade, pode acabar diminuindo a sua divindade, reduzindo a um homem especial ou a um ser criado. A resposta ortodoxa, então, não tenta eliminar o mistério como se fosse um problema de matemática para ser resolvido. Em vez disso, ela busca traçar os limites bíblicos, estabelecendo o que a gente pode e o que a gente não pode dizer sobre a pessoa de Cristo para preservar a verdade do Evangelho. A resposta histórica e ortodoxa da Igreja, que foi formalizada lá no Concílio de Calcedônia em 451 d.C., é a doutrina da união hipostática. A palavra hipóstase é um termo grego que significa pessoa ou subsistência individual. A doutrina afirma que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas completas, uma divina e uma humana. E para proteger esse mistério de interpretações erradas, o Concílio de Calcedônia usou 4 negações muito importantes, que funcionam como barreiras de proteção. As naturezas estão unidas, sem mistura ou confusão, contra o eutiquianismo, sem mudança, ou seja, a divindade não virou humanidade nem o contrário, sem divisão, contra o nestorianismo, as duas naturezas não pertencem a duas pessoas separadas que moram no mesmo corpo, e sem separação, elas estão para sempre e inseparavelmente unidas, na única pessoa de Cristo. Isso aqui ilustra de forma brilhante a importância da definição de Calcedônia, quando a gente compara com as principais heresias que a Igreja primitiva enfrentou. O arianismo negava a divindade plena de Cristo, dizendo que ele era a primeira e mais elevada criatura de Deus. Se isso fosse verdade, um ser criado não poderia salvar outros seres criados. O apolinarianismo negava a sua humanidade plena, argumentando que o Logos divino tomou o lugar da mente ou espírito humano de Jesus. Isso comprometeria a redenção, porque o que não é assumido não pode ser curado. O nestorianismo, por sua vez, dividia a pessoa de Cristo, resultando em duas pessoas, uma divina e uma humana, numa união meio frouxa. Isso faria do sacrifício na cruz apenas o ato de um homem. Por fim, o eutiquianismo ou monofisismo misturava as naturezas, como se a humanidade de Cristo fosse uma gota de mel dissolvida no oceano da divindade, criando uma terceira natureza que não era nem totalmente divina, nem totalmente humana, tornando-o incapaz de ser mediador. A ortodoxia de Calcedônia navega com cuidado entre todos esses erros. Portanto, o ponto central que a gente precisa guardar desta seção complexa é este. A doutrina da união hipostática não é uma especulação filosófica, mas uma cerca de proteção em volta do que a Bíblia nos ensina. Ela afirma que Jesus é, ao mesmo tempo e em todos os sentidos, totalmente Deus e totalmente homem. Ele é uma única pessoa com duas naturezas distintas, mas inseparavelmente unidas. Essa formulação é a espinha dorsal da cristologia ortodoxa e é absolutamente essencial para a gente entender como ele pôde ser o mediador perfeito entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. Bom, já que estabelecemos a identidade de Cristo como Deus-homem, vamos agora voltar no tempo, antes da sua encarnação, para ver como ele já estava presente, mesmo que de forma velada, em todo o Antigo Testamento. A vinda de Cristo não foi um plano B de Deus, uma resposta de emergência a um plano que deu errado, não. Ele é o clímax e o cumprimento de promessas, profecias e padrões que percorrem toda a história de Israel, desde o livro de Gênesis. Como disse Agostinho, o Novo Testamento está no Antigo oculto, o Antigo está no Novo revelado. Para a gente entender como o Antigo Testamento aponta para Cristo, a gente precisa entender o conceito de tipologia. Um tipo é uma pessoa, como Adão, Moisés ou Davi, um evento, como o êxodo ou o sacrifício de Isaque, ou uma instituição, como o sacerdócio ou o sistema de sacrifícios, que Deus ordenou para prefigurar uma realidade futura maior, que é o antítipo.
E o antítipo supremo é sempre Jesus Cristo ou alguma parte da sua obra. O sacrifício de animais no Antigo Testamento era um tipo do sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro de Deus. A tipologia nos mostra que a história da redenção não é uma série de eventos desconectados, mas um plano unificado de Deus, soberanamente orquestrado para convergir na pessoa de Jesus. Uma das prefigurações mais fascinantes e diretas de Cristo são as aparições do Anjo do Senhor, ou Anjo de YH. Essa não é uma figura angelical comum, não. Em vários textos, ele fala na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus, dizendo, por exemplo, eu sou o Deus de teu pai. E o mais importante, ele recebe adoração, algo que anjos criados sempre se recusam a aceitar. Quando apareceu a Moisés na sarça ardente, ele se identificou como eu sou. E a Josué, antes da Batalha de Jericó, ele se apresentou como comandante do exército do Senhor, fazendo Josué se prostrar e adorá-lo. Essas aparições, que a gente chama de teofanias, ou mais especificamente cristofanias, são entendidas por muitos como manifestações do Filho de Deus antes da sua encarnação, o próprio Cristo agindo na história do seu povo. Agora, se tem um tipo de Cristo no Antigo Testamento que é, nossa, riquíssimo, detalhado, um verdadeiro cinema, é o tabernáculo. Pensa comigo, toda a sua estrutura, cada móvel, era uma sombra da realidade que viria em Cristo. O caminho para a presença de Deus começava no pátio, com o altar de bronze. Era ali que o sangue de um substituto inocente era derramado, um tipo claro, inequívoco, da cruz de Cristo. Depois vinha a bacia de bronze, para a purificação dos sacerdotes, apontando para a santificação que a gente recebe pela palavra. Ao entrar no lugar santo, a gente encontrava a mesa com os pães da proposição, um tipo de Cristo como o pão da vida que nos sustenta, ao lado o candelabro de ouro, a única fonte de luz, um tipo de Cristo como a luz do mundo, e diante do véu o altar de incenso, com sua fumaça perfumada subindo sem parar, um tipo da intercessão incessante de Cristo por nós. Finalmente, atrás do véu no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, o próprio trono da presença de Deus. E dentro dela, as tábuas da lei, que Cristo cumpriu perfeitamente, um pote de maná, pois Cristo é o pão do céu, e a vara de Arão que floresceu, pois Cristo é o nosso sacerdote ressurreto que dá vida. O tabernáculo inteiro é um sermão visual sobre a pessoa e a obra de Jesus. Resumindo, o Antigo Testamento não é um livro separado ou uma religião diferente. Ele é a primeira parte fundamental de uma história única que encontra seu clímax em Jesus. Ele é a chave que destrava o significado mais profundo das escrituras hebraicas. As cristofanias, as inúmeras profecias messiânicas e a rica tipologia como a que a gente viu no tabernáculo demonstram de forma clara que Deus estava preparando o mundo para a vinda do seu Filho desde o comecinho da história da redenção. Agora, nossa história chega ao seu ponto central, ao evento mais importante de toda a história humana. Depois de ver quem Cristo é, o Deus homem eterno, e como sua vinda foi preparada e prometida ao longo de séculos, chegamos ao porquê de tudo isso. Por que o Verbo se fez carne? Essa sessão foca nos eventos históricos que estão no coração do Evangelho. Sua morte sacrificial na cruz, sua ressurreição vitoriosa sobre a morte e sua ascensão gloriosa aos céus. Essa é a obra que realiza, de uma vez por todas, a nossa salvação. Se existe uma palavra que resume a natureza do sacrifício de Cristo, principalmente quando a gente compara com o sistema do Antigo Testamento, essa palavra é uma vez. O livro de Hebreus bate nessa tecla várias vezes. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetidos dia após dia, ano após ano, porque o sangue de touros e bodes nunca poderia remover o pecado para sempre. Eles eram só um lembrete constante da dívida e uma sombra do pagamento que ainda viria. Mas o sacrifício de Cristo foi final, completo, suficiente. Ele se ofereceu uma vez por todas. Sua eficácia não acaba e não precisa de repetição. Por quê? Por causa de quem ele é. Sendo o Filho de Deus infinito e eterno, o valor do seu sacrifício também é infinito, capaz de garantir uma redenção eterna para todos que creem de todas as épocas. A morte de Cristo na cruz é como um diamante com muitas facetas. Cada termo teológico nos ajuda a enxergar um aspecto diferente da sua beleza e poder. A morte dele foi substitutiva, o justo pelos injustos. Em 2 Coríntios 5:21, a gente lê que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar e recebeu a punição que a gente merecia. Foi vicária, ele agiu em nosso favor, como nosso representante. Foi expiatória, sua morte anulou a culpa e removeu a mancha do pecado. Ele se tornou maldição em nosso lugar para nos livrar da maldição da lei. Foi propiciatória, e esse é um conceito crucial.
Sua morte satisfez perfeitamente as exigências da justiça e da santidade de Deus, aplacando a justa ira divina contra o pecado. E foi redentora, pagou o preço do resgate para nos comprar de volta do mercado de escravos do pecado e da morte. Todas essas realidades gloriosas foram consumadas na cruz. Se a história da salvação terminasse numa cruz na sexta-feira e num túmulo selado no sábado, não existiria evangelho, não haveria boas novas. A ressurreição de Jesus com seu corpo no domingo de manhã é o pilar central da fé cristã. É o amém retumbante do Pai ao está consumado do Filho. É a prova divina, o selo de aprovação de que o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga por completo e a justiça foi satisfeita. O apóstolo Paulo é bem enfático ao dizer que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil e a gente ainda estaria perdido nossos pecados. A ressurreição é a garantia da nossa justificação, que somos declarados justos diante de Deus, e a promessa viva de que assim como ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Para resumir esta sessão central, a obra redentora de Cristo está afirmada em dois eventos históricos que não se separam: a cruz e o túmulo vazio. Na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado de forma completa, definitiva e com muitas facetas. Na ressurreição, ele derrotou o pecado, a morte e Satanás, garantindo nossa justificação e nossa vida eterna. A cruz sem a ressurreição seria uma tragédia. A ressurreição sem a cruz não teria sentido. Juntos, esses eventos formam o coração que pulsa do Evangelho e o fundamento inabalável de toda a nossa esperança. Tendo analisado a obra completa de Cristo na cruz e na ressurreição, a sua obra consumada, nossa narrativa agora se expande de novo, da história para o nosso dia a dia e para a eternidade. A obra redentora dele na terra terminou, mas o seu ministério em nosso favor continua. Nesta última sessão, a gente vai explorar os três ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei, que ele exerce hoje, lá do seu trono celestial, e vai exercer por toda a eternidade. A teologia reformada classicamente fala do monus triplex, ou o tríplice ofício de Cristo. No Antigo Testamento, esses três papéis eram geralmente ocupados por pessoas diferentes. Tínhamos profetas que falavam por Deus, sacerdotes que representavam o povo diante de Deus e reis que governavam o povo. Mas Cristo cumpre perfeita e simultaneamente todos os três. Como nosso profeta supremo, ele é a revelação final e completa de Deus. O livro de Hebreus diz que, tendo Deus falado de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho. Como nosso sacerdote eterno, ele fez duas coisas: ofereceu a si mesmo como sacrifício único e perfeito por nossos pecados e agora vive para sempre para interceder por nós à direita do Pai. E como nosso Rei soberano, ele é o descendente de Davi, o Rei dos Reis, que já reina sobre o universo e um dia vai voltar para estabelecer visivelmente o seu reino de paz e justiça sobre toda a terra. Ele é tudo o que a gente precisa. Essa profecia fascinante de Daniel sobre a pedra cortada sem ajuda de mãos que destrói as estátuas dos reinos humanos e se torna uma grande montanha que enche toda a terra, ela fala sobre a natureza única do reino de Cristo. Todos os impérios humanos, babilônico, persa, grego, romano e todos que vieram depois, eles sobem ao poder e, invariavelmente, caem em ruínas. São temporários, falhos, marcados pela injustiça. Mas o reino que Cristo inaugurou com a sua vinda é de uma natureza completamente diferente. É um reino espiritual e eterno, que não será jamais destruído. O governo dele não terá fim. Ele é o rei cujo trono e cujo domínio vão permanecer para todo o sempre. Para finalizar esta sessão, entender o tríplice ofício de Cristo nos dá uma visão completa e prática do seu ministério contínuo em nosso favor. Ele nos fala e nos guia como nosso profeta através da sua palavra. Ele nos representa, perdoa e intercede por nós como nosso sacerdote. E ele nos protege, governa e reina sobre nós como nosso rei. Ele é a palavra final de Deus, nosso único mediador e nosso soberano Senhor, cujo reino é eterno. E assim a gente completa a nossa jornada. Vimos a história de Cristo como uma grande ampulheta. Começou na vastidão da eternidade, com sua glória pré-encarnada junto ao Pai. Afunilou-se para a humildade de uma manjedoura em Belém, uma vida de serviço na Galileia e a agonia de uma cruz em Jerusalém. E a partir desse ponto central, desse sacrifício que muda tudo, a história se expandiu de novo para a vitória da ressurreição, a glória da ascensão e a promessa de um reino eterno que vai encher toda a terra. A pessoa e a obra de Cristo são, de fato, o eixo sobre o qual toda a história humana e toda a fé cristã giram. Ao final de um estudo tão profundo sobre quem é Jesus,
A resposta certa vai além do intelectual e se torna a adoração. O livro do Apocalipse nos dá um vislumbre da sala do trono celestial. João vê um livro selado que ninguém, no céu, na terra ou debaixo da terra, é digno de abrir. Mas então surge o leão da tribo de Judá, que prevaleceu. E quando João olha, ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto. E todo o céu explode num cântico de louvor. O foco de toda essa adoração é o cordeiro que foi morto. A humildade e o sacrifício dele são a base da sua exaltação e glória. Ele, somente ele, é digno de receber todo o poder, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. A gente conclui com uma pergunta para reflexão pessoal e comunitária. A cristologia não deve ser só uma doutrina guardada na mente. Ela é para ser uma verdade viva que transforma o coração e molda toda a nossa existência. Saber que nosso Salvador é o Deus eterno que se tornou um de nós, que morreu em nosso lugar, ressuscitou vitoriosamente e agora reina soberanamente, isso deve mudar tudo. Como essa verdade impacta a forma como a gente enfrenta o sofrimento, como ela molda a nossa adoração, como ela impulsiona a nossa missão de compartilhar essas boas novas com o mundo. Essa é a questão que a grande doutrina de Cristo nos deixa para responder, não com palavras, mas com as nossas vidas. Agradeço muito por nos acompanhar nessa análise.